Olá, pessoal. Essa continuação que a gente vai dar nos conceitos fundamentais, eu vou chamar de continuação no vídeo para você não se perder. Então, nós tínhamos feito o resumo, né? Só lembrando para vocês, resumo dos modelos, né? Falamos dos conceitos aqui, que a gente entrou em conceitos fundamentais, quer dizer, número atômico, número de massa, né? E o número de massa, aí vocês viram que tem uma fórmula e que a gente vai usar essa fórmula, né? Onde a gente vai usar? Quando os problemas pedirem, certo? Então, muita atenção, né, nesses conceitos para vocês não perderem eles de vista. Vocês vão ter aí justamente para consultar na hora correta. Então, tem essas definições aqui de íons, olha, que a gente vai precisar mais tarde, tá? Dos íons positivos, que eles perdem na última camada. A gente sempre vai voltar para relembrar, certo? Porque o intuito aqui é que vocês saibam resolver de acordo com os conteúdos que estão aqui nesse PDF, tá? Aqui nós tratamos de semelhanças atômicas, então nós vimos que nós temos os isótopos, isóbaros e isótopos. Quando é que são isótopos? Isótopos é quando eu tenho um número atômico igual, né, semelhante. Então, quando ele diz aqui que é número atômico semelhante, não é necessário que eu coloque o número atômico dele, tá? Porque, na verdade, aqui eu já estou colocando o símbolo do elemento, o hidrogênio, tá certo? Só tem um hidrogênio, na verdade, com esse número atômico. Mas aí eu boto para reforçar, tá ok? Então, pela definição aqui, ele está dizendo que isótopos possuem o mesmo número de prótons. Prótons, né, nós já vimos que é um número, esse representado por esse número Z, e o número de massa, né? São as duas maneiras que a gente tem de escrever, né, o símbolo de um elemento, né? Nós já vimos. Tá? Isso daqui é uma convenção, tá ok? Uma convenção que é feita para a gente escrever os elementos químicos, tá? E tem os isóbaros, olha só. Se a massa fica em cima, vocês estão percebendo aqui, olha, que o átomo aqui, o potássio, é diferente do cálcio, tá? Então, não precisaria nem dizer aqui que o número de prótons são diferentes, mas aqui eu já estou dizendo, olha, diferentes número de prótons. Isso quer dizer que são elementos diferentes, tá? Então, mesmo número de massa, olha, 40, 40, tá? Depois a gente vai ver que esse número varia, a gente faz aproximações para sair um número redondo. E isótonos é o número de nêutrons, né? Então, eu estou sempre usando essa fórmula aqui, olha, que foi falada para vocês, tá? A gente não pode perdê-la de vista também, tá? A gente tem que saber mexer com essa formulazinha aqui, tá bom? Então, a gente aprendeu também, né, resumindo aqui, que isótopos, olha, mesmo número de prótons, tá? Mesmo número de prótons, ok? Igual ao número de prótons, isóbaros igual ao número de massa, isótonos igual ao número de nêutrons, tá bom? Resuminho aí, só para vocês gravarem, saberem aí quando eu falar essas palavras, para eu saber juntá-las e resolver os exercícios, né, que vão ser propostos, estão propostos. Então, nós resolvemos, na aula passada, nós resolvemos esses exemplos aqui, olha, tá? Nós falamos das camadas ou níveis eletrônicos, que são representados por essas letras maiúsculas, olha, cada uma contendo uma quantidade de elétrons, tá? Cada uma contendo uma quantidade de elétrons. E falamos dos subníveis, que são, sub quer dizer, né, abaixo da camada, ou seja, que ela está dentro das camadas, tá legal? Dentro das camadas, elas têm os subníveis. A gente vai verificar aqui que a camada L tem dois subníveis, a camada M tem 3 subníveis, né? Quer dizer, camadinhas lá dentro, e assim por diante. Quem são esses subníveis? É o S, o P, o D e o F, tá? Essa quantidade de elétrons, sempre a gente faz uma representação como expoente. O que é expoente? Por exemplo, eu boto assim, olha, S2, tá? P6, D10, bom, e o F14. Tá? A gente bota na forma de expoente. Essa aqui é a quantidade máxima que um expoente, que um subnível pode ter. O S no máximo 2, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. Isso quer dizer que eu estou dizendo no máximo. Então, o mínimo é 1, de 1 a 14, de 1 a 10, de 1 a 6, de 1 a 2. Tá? E aqui eu tenho o diagrama, olha só. Esse diagrama é a configuração eletrônica do Linus Pauling, né? Linus Pauling, em inglês, na verdade, a gente pronuncia Linus Pauling sem problema nenhum, tá? E aqui eu tenho esse diagrama, olha. Esse diagrama, na verdade, o que foi que Linus Pauling pegou? Ele pegou as camadas, olha, a primeira camada, está aqui representada, olha, tá? A segunda camada, a terceira camada,
a quarta camada, tá? E aqui a sétima camada. Ele pegou as camadas, ele verificou lá a quantidade máxima de elétrons que cada camada tem, olha, e foi preenchendo com os subníveis. Quem são os subníveis de energia? Os subníveis de energia é o S, tá? O P, o D, opa, D10, tá? D10 e o F14. Então, vocês sempre vão preencher nessa ordem aqui, tá? De acordo com a camada. Por exemplo, a camada K, ela só tem 2 elétrons, então quem é que eu vou pegar? Vou pegar o subnível S. A camada L tem 8 elétrons, quem é que eu vou pegar para completar 8 elétrons? Vou pegar o S e o P. E assim por diante, pessoal, olha só. Tá? É só vocês olharem lá e verificarem. Então, na camada K, só tem 2 elétrons, olha, vou botar só o S. E aqui, claro, a camadinha, olha, representando a primeira camada. Segunda camada, tem 8 elétrons, olha lá, 2 aqui da segunda camada, tá? E a quantidade de elétrons aqui, olha, que eu estou somando, 6 e 2, 8. Terceira camada, olha, assim por diante, olha, terceira camada, quarta camada, quinta camada, sexta camada e sétima camada, olha, com quantidade de elétrons. A M tem 18, olha, só contar, tá? Para todos que vocês fizerem assim, vocês vão entender. Então, você próprio pode construir o seu diagrama, olha, tá sem problema nenhum, tá bom? Depois que você construir, olha, um embaixo do outro, você pode treinar, você vai botar umas linhas, tá? Umas linhas que é para representar, lembre-se que aqui, isso é um diagrama e ele representa energia, tá? Então, eu vou botar umas linhas aqui, olha. Aqui pode até não sair igual. Vejam que eu estou fazendo uma diagonal, que ela tem um início e um final, olha. É importante saber o que está acontecendo aqui, olha. Tá? Então, eu estou passando em cima dos subníveis, olha. Tá? Para a gente não ter problema, vocês vão ver se não estiver acontecendo isso, vocês não vão entender, que vocês vão errar a sequência. Por isso tem que estar um embaixo do outro. Olha. Essa linha já saiu errada aqui, tá? Então tem que estar bem em cima, senão a gente erra quando for fazer a configuração eletrônica, tá? Aqui só para completar. Olha lá. Então, quando vocês forem fazer a distribuição eletrônica, vocês sempre têm que começar com a primeira seta. Se acabar aqui a seta e eu precisar de elétrons, aí eu passo para a segunda seta, certo? Precisei de mais elétrons, eu vou percorrer essa seta todinha. Precisei de mais elétrons, aí eu passo para a segunda seta. É sempre assim. Finalizou, precisou de mais, passa para o início da outra seta. É assim que funciona, tá? E vai ficar assim, olha, o diagrama de vocês tem que ficar dessa forma, tá bom? É necessário colocar os expoentes? Não. Se você souber a quantidade máxima de cada um, basta você construir só com S mesmo, só com P, tá? E você vai fazendo a configuração de acordo com o que a gente vai, né, precisando de elétrons para fazer a configuração total dos átomos. Só olhar na tabela periódica. Então, olha lá. Quando eu for representar, a minha representação sempre vai ter o nível, tá? O nível eu representei por esse N, olha. Quem é ele? São os números, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 que aparece aqui, olha. Tá? Ele representa a camada, não esqueçam disso. Esse número aqui na frente da letra sempre vai representar a camada. O subnível é a letra, né? E o expoente vai ser a quantidade de elétrons. Vocês não podem esquecer isso daqui, e a gente só sabe, na verdade, fazendo. Se vocês fizerem cada vez mais, vocês vão aprender cada vez mais. Pessoal, e outra coisa é a tabela periódica, tá? Vocês têm que ter essa tabela periódica, senão realmente as coisas não vão dar certo. Por quê? Porque eu preciso do número atômico, tá? Eu já tinha explicado para vocês como é que acha o número atômico. Isso daqui é a legenda, olha. Isso daqui é uma legenda da tabela periódica, tá? Nesse primeiro vídeo aqui, como eu já tinha falado anteriormente, aí eu não vou fazer repetições aqui. Eu espero que vocês estejam com a tabelinha de vocês entendendo o que está acontecendo. Olha. O principal número que eu tenho aqui na minha tabela é o número atômico. Como é que eu sei que ele está aqui? Através da minha legenda. A minha legenda está dizendo que esse número, olha, tá? Esse número aqui é o número atômico, tá bom? Então, olha lá, toda vez que eu precisar nessa tabela, todas as tabelas,
elas têm que ter o número atômico, o símbolo e a massa. Só que alguns colocam, onde eles querem, o autor, quem fez a tabela periódica, vai decidir onde ele vai fazer. Ele vai colocar embaixo, em cima, pá. Esse daqui decidiu colocar aqui no cantinho. Mas ele tem que informar aqui na legenda para dizer, para quem está lendo a tabela, ser informado do que tá, quais são esses números, o que é que representam esses números, né, aqui ao redor do meu símbolo atômico, tá legal? Então, todas as tabelas elas são parecidas, só muda essa posição porque o autor acha que fica melhor dessa forma e pronto, tá? Bem, para a gente fazer a distribuição eletrônica, olha só, um exemplo aqui. Determine a distribuição eletrônica dos seguintes átomos. Primeiro, tem que entender que é distribuição eletrônica, tá? Esse átomo aqui é o potássio, tá? Esse daqui é o manganês. Então, eu vou ter que ir até a tabela periódica e verificar onde é que está, certo? Vou botar aqui um pouco maior aqui, peraí. Onde é que está esse número atômico, tá ok? Então, no potássio, olha só, no potássio, se eu aproximar mais, eu vou verificar que isso daqui é 19. O manganês é 25, tá? Tá bem aqui, olha, manganês, 25. E aí, vou colocar aqui, olha, só para eu me lembrar, tá? Vou colocar aqui embaixo, tá bom? Vou colocar aqui para você, ó. Se eu poderia botar assim, ó, porque eu não dei um espaço muito grande para vocês não confundirem. Botei aqui embaixo, tá? Só para eu verificar de onde eu tirei esse valor. Tirei da tabela periódica, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar aqui, ó, esse diagrama, tá? Esse diagrama e fazer a decomposição, certo? Eu vou pegar para cá, ó. Vou pegar esse que já está feito aqui, eu vou colar. A gente ter uma ideia de como é que vai ficar a nossa distribuição, tá bom? Aí por isso que vocês têm que ter em mãos esse diagrama para vocês poderem fazer de todos, né? Aqui, está no computador, fica bem mais fácil. Tá bom? Então, bora lá fazer a distribuição. Olha, como é que fica, tá bom? Você vai sempre sair daqui, olha, do início da seta e vai chegar para cá. Então, bora colocar aqui qual é o subnível que a gente encontra. Um S2, certo? Aí você terminou, tá legal? Aí você diz assim, olha, eu preciso de mais elétrico. Como é que eu preciso de mais elétrico? Porque, na verdade, aqui você botou só 2, ó, certo? Você tem que chegar em 19. Então, chegou aqui, terminou, você passa para cá, ó, tá? Para o início dessa outra seta. E quem você encontra? Ó, 2S2. Então, você bota aqui 2S2, tá? Então, no total, olha só, tem 4. 2 e 2, 4, certo? Precisa de mais porque eu tenho que chegar em 19. Então, eu vou pegar. Cheguei aqui no final da seta, terminou, preciso de mais, vou passar para o começo da outra seta. Tá bom? Quem é que eu encontro? Olha lá. 2P6. 2P6. Depois, quem é mais? 3S2. Tá? Preciso de mais? Preciso, olha. Estou bem aqui, olha. Cheguei bem aqui. Então, se eu preciso de mais, eu vou percorrer mais essa linha, tá? Aí eu venho e chego para cá, olha. 3, P6. Aí você bota aqui, olha, você conta que não pode passar, tem que chegar certinho, olha. 2 e 2, 4, tá? Com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Então, você precisa chegar até o 19. Então, você parou bem aqui, olha. 3 P6, ó. Aí você vai mais para frente e encontra quem? O 4S. Só que você não vai colocar 2. Se você colocar 2, vai passar. Você vai colocar só o que ele precisa, olha, no caso 1. E quando você contar a quantidade de elétrons, olha, 1, 4, 8, 10, 2, 4,
12, 18, 19. 19 elétrons, tá? Bateu certinho com o número de elétrons que a gente precisava, tá? Bora fazer o 25 agora. Mesma coisa, eu vou saindo sempre da primeira seta, olha, sempre eu saio da primeira seta. Sempre tem que sair da primeira seta. Então, 1S2. Bora repetir logo todo mundo aqui, olha. 2S2, que a gente já fez. Tá? É 25 que a gente tem que chegar. Tá bom? 3S2. 3P6. Eu fiz assim porque eu já sei a sequência que aqui tem 19. Como esse é 25, eu já vou logo seguindo. Então, olha só. Eu sei que quando eu chegar bem aqui, eu tenho 18, olha. Tá? Tenho 18, então preciso chegar em 25, aí eu venho aqui, olha. Parei bem aqui, tá? 3P6, aí eu sigo até 4S2, agora sim eu vou botar ele com a quantidade que ele tem, porque eu não passo do meu número aqui, que é 25, tá bom? Então, 18, 20. Preciso de mais, olha, terminou bem aqui, olha. Então, eu vou passar para outra seta. Veja que eu não estou repetindo nenhum subnível, eu não posso repetir nenhum subnível. Quando eu chego aqui, olha lá, o 3D, o D é 10. Só que se eu botar 10, vai passar. Eu tenho 20 aqui, olha. Se eu botar 10, vai ficar 30. Então, eu vou botar somente o que eu preciso. Olha. Vocês estão vendo? O máximo que o D aguenta são 10. Eu não posso botar até 11, tá? Mas eu posso botar 1, 2, 3, 4, até 10. A mesma coisa para o S. O S, o máximo que ele aguenta é 2, certo? Eu posso botar 1? Posso, tá? Dependendo do tamanho do átomo, como a gente fez aqui, olha. Certo? E aqui o P, olha, aguenta no máximo 6. Ah, você vai botar de 1 até 6. 1, 2, 3, não pode ser 7. Tá certo? Sempre que precisar de mais elétrons, aí eu tenho que passar para outro subnível. Tá ok? Então é isso aqui, pessoal. Olha só. Primeiro eu quero que vocês entendam que não é uma sequência, por exemplo, como alguns pensam, tá? Que é uma sequência de linha reta, tá? Não é à toa que eu fiz esse diagrama com essas linhas, tá? Não é à toa. Então você tem que pensar o seguinte, olha, tá? Ele nunca vai em linha reta. Ele nunca vai, por exemplo, as primeiras configurações, você pode até dar até certo. 2S2, 2P6, 3S2, mas quando chega aqui, olha, no 3P6, vejam que ele não passa para 3D10, tá? Tem muita gente que confunde por causa disso. Olha, 3P6, primeiro ele passa para 4S2. Depois de 4S2 que ele vai encontrar, né, ele vai encontrar o 3D10. Tá? Bom, vamos lá. Bora analisar aqui essa configuração. Tá? Você já sabe que você precisa ter uma tabela periódica. Se você não tiver, você não vai verificar esse número atômico. Esse número atômico a gente encontra na tabela periódica. Configuração eletrônica, eu preciso da tabela periódica e preciso desse diagrama aqui, saber andar nesse diagrama, senão não vou ter condições de fazer. Tá legal? Outra coisa, pessoal, olha, que eu tenho que entender aqui, quando eu faço a configuração eletrônica, é que esse último subnível aqui, olha, vou botar aqui, ó. Esse último subnível aqui, olha, o nome está dizendo, tá? Esse último subnível significa o subnível mais energético, tá ok? Então, subnível mais energético, tá? Vocês estão verificando que a camada aqui, olha, 3, 4, tá? Vocês estão verificando que a maior aqui, o maior número aqui é o 4, então isso daqui é chamado de camada de valência, tá bom? Então, olha só, terminei a configuração eletrônica. Quando eu termino a configuração eletrônica, eu tenho o que eu chamo de último subnível, certo? Último subnível, tá? Que é também chamado de subnível mais energético. Que tem maior energia, tá? Então, esses nomes irão aparecer e você tem que saber, tá? Olha, subnível mais energético, tá bom? É o último da distribuição eletrônica, certo?
Qual é a camada? Maior camada. Maior camada, esse número você vai fazer, olha. Qual é a camada maior que tem aqui? Você vai verificar na própria configuração eletrônica. Se você errar na configuração, você vai errar, claro, nas perguntas, certo? Aí, botar aqui, por exemplo, número de camadas. Número de camadas, você vai... Ele está perguntando qual é a camada maior. Então, aqui é a quarta. Olha. 4 camadas. São a quarta camada. São 4 camadas, tá? 4 camadas. Aí, pode vir na forma de quê? De letra também, olha. A quarta camada é KLMN, ou camada N, tá? Então, se você souber fazer a distribuição eletrônica, tiver o seu diagramazinho completo, legalzinho, você vai saber responder essas perguntas aqui. O resto é você fazer treinamento, tá? Bora ver para cá, se tem alguns exemplos logo para a gente ver. Você tem um resumo, eu tinha feito um resumo, eu quero mostrar para vocês, tá? Tem os exercícios aqui. Então, olha só, aqui é a distribuição, né, que eu estou fazendo, vocês vão dar uma treinada aqui, olha. Termine a distribuição eletrônica dos seguintes átomos, tá bom? Aqui, olha, eu já tenho o diagrama decomposto, quer dizer, você pega aquele diagrama lá, se você olhar para cá, tá bom? A decomposição geral, total dele, vai chegar aqui, olha, é de 1S2, né, 2S2 e tal, até 7P. Quer dizer, se você fizer a decomposição logo todinha, você não vai errar, olha, tá? Você não vai errar, ele sempre está nessa sequência, olha, certo? Sempre nessa sequência. Então, de acordo com a quantidade de elétrons que você precisa fazer distribuição, aí você vai seguir sempre essa reta. Se você sair dessa decomposição, ou seja, pela distribuição que nós verificamos lá, a decomposição total ó, é essa aqui, tá? Para quem não quiser ter muito trabalho, é só verificar isso aqui, andar com isso, tá bom? Que vai dar tudo certo aí. Tá ok? Então, olha lá. Outra coisa que eu tenho para falar aqui. As observações, né, que a gente tem que ver, olha, que eu estava mostrando para vocês, olha, a última camada. Por que isso daqui é chamado de última camada? Por causa que é o maior número, certo? É o maior número. Esse daqui é o subnível mais energético, olha, diferente. Não confundir. Às vezes coincide com a última camada, às vezes coincide, como nós verificamos lá no potássio, a última camada coincide com o último subnível, o subnível mais energético, tá? Mas isso depois a gente vai estudar as propriedades. Por enquanto, vocês só tem que saber, né, fazer a distribuição e fazê-la dar certo, tá? E aí, olha só, quando você descobre que a última camada, que tem 4 camadas, tá bom? E aí você vai verificar aqui, olha, são 4 camadas. Então você vai botar K, L, M, N. E aí você vai pegar em cada camada dessa daqui, você vai fazer assim, olha, você já sabe o número de camadas, K, L, M e N. Você já sabe o número de camadas, então você vai pegar em cada camada, olha, primeira camada, quantos elétrons tem? 2. Segunda camada, olha só a segunda camada aqui. Quantos elétrons tem? Olha, 2, 8. Você já conta o geral, tá? Terceira camada, olha só. Terceira camada, ela tem aqui, aqui e aqui, olha, no último, tá? Muita atenção para isso. Eu vou somar todos os elétrons dela, olha. 2, 6, 8, com 6, 14, certo? E a camada N aqui, olha, finalizando, 2. Vocês estão vendo que fica um pouco... Se vocês pegarem tudo já borrado, vocês não vão entender. Aí vocês têm que pegar a explicação para vocês saberem, né, andar nos exercícios, tá? Poderem fazer os exercícios tranquilamente, tá certo? Então, depois a gente vai ver aqui de íons, olha, tá? A gente tem que entender que os íons, na verdade, os íons positivos, eles perdem, ou só ganham elétrons, tá? Ou perde ou ganha elétrico. Aqui, no caso, isso daqui é um cátion, olha, tá? Isso aqui são cátions, tá bom? Porque são positivos, tá legal? E eles perdem elétrons. Perdem onde? Perdem elétrons, né? Na última camada. Se você esquecer isso, tá? Última camada. Se você esquecer isso, você não vai conseguir andar nos problemas. Os ânions são o quê? São os negativos, olha.
Os íons são negativos, e aqui está indicando que eles ganham elétrons. Ele ganha, por isso ele fica negativo. Ó. Ganha elétrons, onde? Na última camada, tá? Ou camada de valência. Última camada, tá? Chamado também de camada de valência, tá? Deixa eu ver se eu botei aqui. No PDF de você está, tá? No PDF de você está informando isso. Olha, camada de valência, tá legal? Aqui no caso da aula, vocês só estão aprendendo a andar. Aí vocês pegam o PDF também, certo? E vejam aí o que eu estou falando legal para vocês. Isso daqui é só para vocês saberem fazer os exercícios tranquilamente, sem precisar, né? Muita coisa. Olha lá. No ferro, quando você tiver um íon, o que é que você tem que fazer, pessoal? Primeiro, você tem que, aqui, toda vez, isso é o que eu aconselho que vocês façam. Então, muita calma. Olha. Vocês vão fazer assim como eu estou fazendo. Olha. Vocês vão pegar o ferro no estado fundamental, neutro, olha, no estado neutro, e depois vocês vão pensar nele a resolução. Olha. Você tem que fazer do estado neutro primeiro para você poder entender, tá? Aí você pega, qual é o, você vai lá na tabela, tá? Você vai lá na tabela, identifica o número atômico. Veja que, olha só, quando a gente não tem uma tabela no meio, tá? Olha só, se você for verificar aqui, tá? Do ferro vai ser 26, tá bom? Do manganês é 25, do ferro é 26, uma sequência aqui que está correndo. Então eu vou pegar aqui, ó, voltar para lá. Neutro a gente já fez, né? E aí eu vou fazer, olha, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui do ferro só para eu lembrar que é 26. Esse é o número atômico do ferro, né? Você veja que o íon, na verdade, ele só perde o ganho elétrico, né? Não perde o número de prótons, que é o número atômico. Olha. Então, ele continua com o símbolo dele aqui, 26, tá? Ele só perde o ganho elétrico. Então, olha lá, vou fazer a distribuição eletrônica, vou olhar lá para o diagrama, eu vou fazer aqui para vocês, mas vocês vão olhar lá no diagrama, tá? Vou fazendo assim, ó, 2S2, 2P6, 3S2, depois vocês conferem lá, 3P6, 4S2. Bem, aqui eu tenho 20, olha, tem que saber que isso daqui é 20, e aí eu vou passar para o subnível 3D. Quando chegar aqui, eu só vou botar o 6, porque é a única coisa que ele precisa, tá? Então, olha só, bora analisar aqui, certo? Esse íon aqui, tá? Esse é o neutro, tá bom? Eu posso fazer perguntas do neutro e do cátion. Geralmente eu faço do íon, tá bom? Mas aí você fazendo dos dois, você não se enrola, tá bom? Então, pessoal, aqui é a última camada. Olha. Essa aqui é a última camada. Esse aqui, esse último aqui, na verdade, é o último subnível. Certo? É o último subnível. Não estou querendo saber o último subnível. Estou querendo saber aqui a última camada, porque eles ganham ou perdem elétrons na última camada. Então, é aqui que ele vai começar a perder ou ganhar primeiro. Tá? Então, vejam que aqui, ele está dizendo aqui, olha, está perdendo 2 elétrons. Então, olha só, quantos elétrons tem na última camada? Não tem 2? Se ele perder esses 2, ele vai ficar sem essa camada. Ela vai desaparecer. Então, você só repete o que sobrou. Olha. 3S2, 3P6. Como a 4S2 saiu, você não vai precisar, claro, tá? Repeti-la, tá bom? Então tá aqui, olha. Essa é a configuração que eu vou fazer as perguntas. Tá legal? É isso aqui que eu vou fazer as perguntas. Então você tem que ficar atento. Preste atenção que esse daqui é 3, olha, o mesmo raciocínio. Aí vejam que aqui a camada 4 tem 2 elétrons só, e ela precisa perder 3. De onde você vai tirar agora, se a camada 4 desapareceu? Se a camada 4 desapareceu, ele vai perder da terceira agora. Tá? Então, ele vai perder 1 aqui, olha. Vai ficar 3D5. Tá? Quem está vendo isso daí é só repetir. Se você tiver dúvida, repita o vídeo de novo e tente fazer. Eu vou fazer só aqui de 2 para vocês aprenderem. Tá? Então, olha só. A mesma coisa aqui é o arsênio. Ó.
Você vai repetir 2 vezes aqui. Esse é um conselho que eu dou para você não errar, porque o negócio todo aqui é não errar. Quando eu estou fazendo provas presenciais, eu cobro essas 2 configurações, tá? Que se você não souber a primeira, aí já vai errar a segunda. E sempre é a segunda que vale um pouco mais, tá? Então, só ter atenção. Então, vamos lá para a tabela periódica. Eu já sei que é 33, mas aí, bora lá para a tabela periódica para você verificar que você tem que ter essa tabela na sua mão. Bom, então, olha lá. O arsênio, onde é que está o arsênio? O arsênio está bem aqui, ó. Identifiquei o arsênio, tá? Identifiquei o arsênio, aí eu pego, claro, eu vou verificar qual é o número atômico. Olha. O número atômico, aqui na minha tabela, 33. Olha. Aí eu corro para lá. Bora para lá de novo. Certo? Ah, vou botar aqui, olha, 33. Tá? Aí eu vou fazendo a distribuição, olha, olhando, claro, o diagrama, olha, um S2, 2S2, tá bom? 2P6, tem gente que diz, ah, professor, seu 2 aparece no 5. Não, não, mas você tem que entender que, né? Aqui também está ruim para eu escrever, mas você tem que entender que é o 2, tá? Então, eu estou indo lá pelo diagrama, eu não estou fazendo, né? Você vai acompanhando, você vai tentar fazer depois e acompanhar. Olha lá, cheguei em 4S2, cheguei no final da seta, tá bom? Aí eu vou passar para outra seta, por quê? Porque eu preciso de mais. Aqui eu vou botar o 3D10, olha, porque eu chego a 30. Não esquecer de contar, olha. Tenho 2, né, 10, 18, 20, né, 30. Então, eu preciso de mais 3, aí eu pego, vou em frente na minha seta. Depois de 3D10, vem o 4P6. Só que eu não vou botar 6 aqui, eu vou botar só 3, que é para completar a minha camada. Tá legal? Então, percebam aqui, pessoal, olha só. Fiz a distribuição eletrônica. Esse aqui é o último subnível, tá? Que coincide também com a última camada. Que a última camada é sempre a maior. Tá legal? Então, a última camada é essa, tá? A quarta camada. Essa aqui é a camada. Tá legal? Camada N. Tá certo? Como é que você vai fazer? Aqui, quando você faz a configuração eletrônica do átomo neutro, aí você já pensa na configuração final através dele. Aqui, nesse primeiro, tá? Eu tive que tirar uma camada. Tá legal? Nesse daqui, preste atenção, eu vou colocar elétrons na última camada. Tá bom? Então, vejam só. Quem é a última camada? Já identifiquei a última camada. Tenho que identificar primeiro a última camada. Como eu fiz aqui, olha. Identifiquei a última camada. Só que aqui ela tinha que perder. Aqui ela vai ganhar. Então, eu tenho 2 subníveis, olha, da última camada. Tá? Eu não posso colocar aqui. Por quê? Porque eu não posso? Porque o S só aguenta 2. Eu vou colocar justamente aqui, nesse último subnível. Por quê? Porque ele aguenta, né? O P aguenta até 6, tá certo? Se eu botar 3, vai ficar P6. Então, olha lá, vou fazer a distribuição eletrônica, né? Repetir, olha. Aqui no caso não tem que tirar nada, tá legal? Porque ele está ganhando elétron, certo? Tá bom? Repito aí, bacana. E aí eu chego no 4P6, ó. Aí sim, aqui terminou. Ó. Essa aqui é a configuração do meu íon. No caso aqui, um íon negativo, né? Esse daqui é um ânion, tá? Esse daqui é um ânion. E esse daqui, né, esses positivos aqui são os cátions. Tá ok? Então é isso, pessoal. Tá? Na próxima aula, para não ficar muito grande aqui, isso daqui é só para tirar umas dúvidas de vocês, tá? Então, nas próximas aulas eu vou tentar fazer bem mais exercícios, a gente vai ter mais, talvez um pouco mais de tempo, tá? Mas a intenção aqui é que tire as dúvidas de vocês e que vocês tenham elementos suficientes para que vocês possam resolver os exercícios que eu vou passar desse terceiro bimestre. No terceiro bimestre eu vou fazer 2 provas com vocês, tá?
A gente vai somar e vai gerar uma nota para vocês, tá ok? Então, muita atenção aí, tá bom? Essa é só a primeira parte, a segunda parte ainda vem, tá certo? Então, ficamos por aqui, pessoal.